No vídeo de hoje vou-te explicar 5 vantagens que eventualmente tu podes ter se quiseres operar com contas financiadas. Mas atenção que as contas financiadas não é para todos. Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-te explicar vou-te dar 5 razões pelas quais eu considero que podes ter vantagem em operar com contas financiadas. Na verdade, este vídeo acaba por ser uma resposta às dezenas e dezenas de perguntas que me fazem no Instagram, por mensagem privada, se efetivamente faz sentido as pessoas operarem com contas financiadas, se as contas financiadas, se realmente se não é tudo um scam, se realmente eles pagam, se não pagam. E este vídeo acaba por ser uma resposta a essas questões que muita gente pergunta e que às vezes eu não consigo responder a toda a gente. Então vamos começar, mas antes de começar eu quero-vos já dizer uma coisa que eu digo sempre, que falo em contas financiadas, que é o seguinte: se tu és alguém que é totalmente novo nos mercados e que ainda não consegue ter alguns lucros nas suas operações, então as contas financiadas ainda não é para ti. Pode ser no futuro, mas ainda não chegou à altura. Se por outro lado tu já és alguém que já tem alguns lucros, não tem que ser lucrativo a toda a hora e a todo momento, mas se tu já começas a perceber que tens alguns lucros e já começas a entender a mecânica dos mercados, então aí se calhar poderá ser uma ótima opção tu começares a pensar em contas financiadas. E aí sim fará sentido. De outro lado, de outra forma, espera mais um pouco, porque não faz sentido, se ainda não tiveres lucros, estar a operar com contas financiadas, está bem? Então vamos começar pela primeira vantagem. Qual é a primeira vantagem que eu vejo em operar contas financiadas? Obviamente que a primeira vantagem é o acesso a mais capital. O acesso a mais capital é primordial, ou seja, era impensável há uns anos atrás alguém conseguir negociar contas de 20 mil dólares, 25 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil, 200 mil dólares. Ou seja, estamos a falar de valores estratosféricos que há uns anos atrás seria totalmente impensável. Pensa bem naquilo que eu te vou dizer. Tu, eventualmente, por exemplo, podes pagar à volta de 500 dólares, mais coisa menos coisa, por uma conta de 100 mil dólares. Na verdade, estamos aqui a falar de uma coisa brutal, ok? Tu com apenas 500 dólares consegues ter acesso a uma conta de 100 mil dólares. E isto é impensável, porque, na verdade, se tu conseguires ter uma conta real de 100 mil dólares, imagina que tu és uma pessoa que mais ou menos consegue fazer 2, 3%. Não estamos aqui a fazer grandes home runs, nem a pensar em grandes ganhos. Estamos aqui a falar em 2, 3%. Vamos falar em 5% de ganhos por mês, não é por dia, nem é por semana, estamos a falar por mês, algo que é totalmente execuível. Tu consegues, na verdade, fazer 5 mil dólares de lucro. Estes 5 mil dólares, obviamente que 20% fica para a corretora, mais ou menos. Há umas corretoras que é 75, há outras que é 25, há umas que é 75, há outras que é 80, em que tu ficas com 75 ou 80 e eles ficam com o restante. Mas fazendo aqui contas de forma mais fácil, se eventualmente tu conseguires fazer 5 mil dólares de lucro numa conta de 100 mil, representa apenas 5% ao mês e, na verdade, quando fazem a divisão de lucros, tu vais ganhar nesse mês 4 mil dólares, ok? É qualquer coisa surreal, que de outra forma tu não conseguirias. Seria muito difícil, eventualmente, tu conseguir juntar 40, 50, 100 mil dólares, 200 mil dólares numa conta pessoal. Portanto, esta é a primeira grande vantagem, tu poderes ter acesso a mais capital e dessa forma conseguires ter acesso a esse capital e conseguires rentabilizar os teus lucros com base nesse capital, ok? A segunda grande vantagem que eu vejo é o risco de perda mínimo, ou seja, há um investimento bastante baixo para aquilo que tu podes ganhar. Na verdade, aquilo que eu estava a dizer há pouco, tu podes ganhar uma conta de 100 mil dólares, tu podes ter acesso a uma conta de 100 mil dólares se fores minimamente competente por apenas 500 dólares, ok? E tens outra vantagem, é que tu, ao investir 500 dólares, tu podes ganhar essa conta e no final, quando tiveres a conta real, esta empresa vai-te pagar os 500 dólares que tu investiste. Na verdade, o que isso significa é que tu acabas por ter uma conta de 100 mil dólares de forma totalmente gratuita, porque eles vão-te devolver o valor que tu investiste. E isto era impensável há uns tempos atrás, há uns anos atrás, isto não existia. Não existia. E hoje em dia existe. No entanto, é preciso entender que tu estás a fazer um pequeno investimento. Mesmo que tu, eventualmente, não consigas, através dos teus lucros, conseguir uma conta real, o que vai acontecer é que tu investiste apenas 500 dólares.
Okay? Para teres um potencial de 100 mil dólares. Eu estou a dar estes exemplos de 100 mil dólares, mas podia dar exemplos de 5 mil dólares, em que as contas, estamos a falar de valores miseráveis mesmo, de, sei lá, 30, 40, 50 dólares. Portanto, ou seja, cada valor da sua conta, cada valor de conta financiada vai ter um determinado preço e tu aí vais-te ajustar àquele preço que realmente te sentires mais confortável. Não tens que começar, como é óbvio, por uma conta de 100 mil dólares. Podes fazê-lo se eventualmente te sentires confortável, podes fazer se sentires confortável com uma conta de 200 mil, portanto, cada um vai ter que medir aquilo que é bom para si e aquilo que é confortável. Mas o que isto realmente quer dizer é que o investimento é bastante baixo para o potencial que tu podes vir a ganhar. A terceira vantagem que eu vejo em operar contas financiadas é a aprendizagem profissional que tu vais ser forçado a ter e a aprender. Ou seja, o que isto significa? Significa que 95% dos traders que estão no mercado acabam por estourar contas, acabam por se perder nos mercados porque não têm educação financeira, não sabem como é que se tem que operar nos mercados. Estas contas financiadas, quando são compradas, tu tens que cumprir uma série de fatores, de regras, para que tu não as percas, para que tu não percas a conta. E o que isto significa, mais ou menos de forma geral, não vou entrar aqui em grandes pormenores, porque depois depende de prop firm para corretoras e por aí fora, portanto há prop firms, há corretoras, e depende daquilo que tu estás a comprar, mas na verdade é mais ou menos isto. Tu, quando compras uma conta financiada, tu não podes perder mais do que 5% dessa conta num único dia. Numa conta de 100 mil dólares, tu não podes perder 5 mil dólares nesse dia, ok? Porque senão vais perder essa conta. Outra regra também que é quase transversal é que tu não podes perder mais do que 10% da conta total. Ou seja, neste caso, estamos a falar que tu não podes perder mais do que 10 mil dólares daquela conta de 100 mil dólares, porque se perderes, tu perdes aquela conta. Ou seja, existem regras que são às vezes apertadas, mas que são apertadas por uma razão, porque eles têm que se certificar que estão a lidar com traders que têm a competência para operar nos mercados. E eles, ao fazerem este tipo de regras, e tu, para tu teres acesso a uma conta real, tu tens que cumprir estas regras. E o que é que vai acontecer? Tu, ao cumprir estas regras de uma base diária, semanal, mensal, tu vais começando a fazer um desafio, depois fazes outro desafio, ou seja, há pessoas a terem mais de 2 ou 3 milhões de dólares a serem geridos desta forma. Têm várias contas financiadas, mas todos eles tiveram que passar pelo mesmo processo de cumprir regras. E tu, ao cumprir estas regras, na verdade o que está a acontecer é que tu estás a aprender como é que um trader profissional opera nos mercados. Não podes ter mais do que X% de perda diária, não podes ter mais do que X% de perda semanal, ou neste caso mensal, não podes exceder determinadas regras que estão escritas e que acabam por apertar a tua operação no mercado. E isto não é estar a restringir as pessoas, na verdade isto é estar a dar educação financeira e a mostrar às pessoas como é que se opera nos mercados. Portanto, esta terceira vantagem que eu vejo de aprendizagem profissional é uma aprendizagem que tu vais ganhar para o resto da tua vida. Fiques com as contas ou não fiques, mesmo que tu percas contas, tu não deixaste de estar a operar de uma certa forma e essa forma de operar, mais cedo ou mais tarde, tu vais começar a operar na tua conta particular, porque isso depois é uma coisa que fica embebido na tua forma de estar nos mercados e tu já sabes que não podes perder mais, por exemplo, mais do que 5% por dia. E se tu estipulares que só vais perder no máximo até 4%, tu vais operar até aos 4% para não atingir os 5% e tu vais operar só até aos 4% na conta financiada e depois eventualmente nas tuas contas particulares ou na tua conta particular. E isto é uma grande vantagem que tu depois vais levar em diante na tua carreira de trader, ok? A quarta vantagem que eu vejo neste tipo de situação de operar contas financiadas é o simples facto de tu teres um potencial de carreira. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que tu, quando estás a operar de forma lucrativa, tu estás a ganhar dinheiro, obviamente, que esse é o principal, é tu ganhares lucros, teres os teus lucros pagos, mas ao mesmo tempo tu estás a criar um histórico de operações, um histórico de contas, e o que vai acontecer é que esse histórico fica todo gravado e depois, com essa gravação, com esse histórico, tu podes eventualmente agarrar nesse histórico e fazer propostas a corretoras. Por exemplo, tu podes dizer, eu tenho um histórico de, por exemplo, vamos imaginar, de 3 anos a operar contas financiadas, onde eu já consegui gerar milhares e milhares de dólares, e eu estou aqui a concorrer ou estou aqui a apresentar-me para uma possível vaga para ser um trader na vossa corretora.
E o que é que acontece? Normalmente, quando as pessoas querem concorrer para estes cargos de serem corretores, em vez de serem corretores a operar sozinhos, estão a trabalhar para uma empresa. Tu, se quiseres operar para uma corretora, tu vais ser pago por essa corretora, vais ter um determinado ordenado, mas depois também vais ter uma comissão dos lucros que fazes. Portanto, pode gerar muito dinheiro desta forma. E há pessoas que querem realmente seguir a carreira de trader e querem ser traders profissionais em operações, em empresas realmente que são do mercado financeiro. E isso acaba por ser toda esta gestão de contas financiadas acaba por te ensinar a operar nos mercados, acabas por ficar com um registro da tua evolução, o que é ótimo. Em relação a este registro, à parte, eu trabalho com a TrackerFX, que é um trading journal que é automatizado, ou seja, eu tenho o meu tracking todo feito através desta aplicação. Esta aplicação faz tudo de forma automática, sem tu teres que mexer uma única palha, ou seja, ficas com o teu registro todo lá gravado. E o que tens que fazer, na verdade, é só guardar aquele registro e um dia mais tarde, quando quiseres eventualmente mostrar-te a alguém, propor o teu trabalho, o teu serviço a alguém, tu podes sempre mostrar o histórico da TrackerFX, que é um trading journal automático que faz tudo sozinho. Okay? Vai ficar aqui um vídeo sobre a TrackerFX, onde tu vais poder conhecer mais sobre esta ferramenta, esta aplicação, que é brutal e que eu não dispenso. Okay? Por último, a quinta vantagem que eu vejo em operar contas financiadas é certamente o crescimento da tua própria conta particular. Ou seja, o que muitos traders fazem e que operam contas financiadas, o que eles fazem é, obviamente, gerar lucros. Esses lucros vão começar a alimentar a sua conta particular. Porquê? Porque eles não sabem quanto tempo é que vão manter aquelas contas financiadas. Podem consegui-la mantê-la por meses, por anos, ou até se calhar só por alguns dias. Depende da sua performance nos mercados. E o que eles fazem é, realmente, quando fazem lucros, quando geram lucros, uma das partes dos lucros é alimentar a sua conta particular, a sua conta da sua corretora. E o que eu sei é que existem muitos traders que operam com contas financiadas que, na verdade, já têm o mesmo valor ou até valores mais superiores na sua própria conta pessoal. Isto é bom porquê? Porque se algum dia perdem aquela conta financiada, eles não perdem a oportunidade de continuar a gerar lucros no mercado, porque aí já vão poder operar a sua própria conta particular e, obviamente, a tua conta particular, tu não vais perder a conta porque falhaste uma ou outra regra. Tens uma vantagem mais larga na tua própria conta pessoal. Portanto, e o que isto faz é realmente, tu tens um aceleramento, um crescimento exponencial ao poderes acelerar o valor que tens na tua conta particular. Tiras os lucros da conta financiada, metes na conta particular e a partir daí o processo é muito mais rápido. Depois destas 5 vantagens, quero só frisar aqui uma coisa que considero muito importante e que é preciso teres esta noção. No mundo das contas financiadas existem várias empresas. Existem as prop firms e existem as corretoras. As prop firms, na verdade, são empresas, não vou dizer de fachada, mas são empresas que, empresas que têm uma imagem, mas que, na verdade, essas empresas que têm essa imagem, o que fazem é vendem desafios e depois, quando é preciso pagar às pessoas, quando é preciso ter poder de liquidez, o que eles fazem, eles trabalham com corretoras. Na verdade, são empresas prop firm que vão buscar liquidez às corretoras que já estão no mercado. E isto é muito importante tu perceberes com quem é que estás a lidar, porque tu não vais querer estar a passar algum tempo a negociar e quando queres pedir os teus fundos, tu não vais recebê-los, ok? Portanto, é muito importante tu perceberes que existem empresas boas, existem empresas mais ou menos, existem empresas de merda, pura e simplesmente. E tu queres fugir dessas empresas que não prestam, porque tu não queres estar a perder o teu tempo a colocar trades no mercado e a tirar lucros, para depois, quando tu pedes os teus lucros, eles não vêm, ok? É preciso teres atenção que as prop firms é uma coisa, as corretoras são outra. Existem corretoras atualmente que têm o serviço de prop firm, ou seja, o que é ótimo. Vou-te dar o exemplo da empresa com quem eu trabalho. Eu sou parceiro da Antec Markets, que é uma corretora com mais de 30 anos no mercado, é uma das mais antigas que aí está, com dezenas de anos de experiência, com todos os desafios mais que ultrapassados, e se calhar muitos de vocês ainda não tinham nascido, já a Antec estava nos mercados financeiros, e o que acontece é que a Antec Markets desenvolveu há pouco tempo o conceito das contas financiadas. O que isto significa é que, através da Antec Trader,
que é o nome que eles dão para as contas financiadas, eles não precisam de ir a uma terceira parte buscar liquidez, porque eles vão à própria empresa buscar liquidez, porque eles são a própria corretora. Portanto, é muito importante tu perceberes que quando tu estás a lidar com contas financiadas das próprias corretoras, é onde tu tens mais segurança. Quando tu estás a lidar com contas financiadas em que essas empresas têm que ir buscar liquidez às corretoras, tu estás, na verdade, ali a gerir, estás a ser gerido por um intermediário, que é a PropFirm. Portanto, aquilo que eu te quero dizer com isto é que se tiveres interesse em operar com uma conta financiada da corretora propriamente dita, neste caso de uma corretora com mais de 30 anos, vai ficar aqui o link em que tu vais poder consultar quais são os desafios que existem, quais são os valores e podes ter a certeza que sempre que tu tiveres que receber os teus lucros, a Antec não te vai deixar na mão, porque estamos a falar de um colosso que tem muita liquidez e que consegue, obviamente, pagar todos os seus lucros aos seus traders. Já são milhares e milhares de traders que operam com a Antec Trader e, neste caso, esta empresa, eu acho que o futuro das PropFirms vão por aqui. Ou seja, estas PropFirms que não trabalham, que não são a própria corretora, têm sempre este problema da liquidez, que se não houver liquidez suficiente, o que acontece é que eles acabam por ir abaixo. Isto acontece muito naquelas empresas em que eles vendem desafios e que estão sempre a desejar que aqueles traders falhem, porque eles só podem ganhar dinheiro através dos desafios que fazem. E quando aparecem traders lucrativos nessas empresas, esses traders lucrativos são aquelas pessoas que lhes vão sugar o dinheiro dos desafios. E quando existem muitos traders lucrativos e existem poucas compras, poucos desafios a serem feitos nessa empresa, o que vai acontecer é que essa empresa não tem dinheiro suficiente para pagar aos traders lucrativos e o que acontece é que vai à falência. E muitos deles vão ficar pendurados porque andaram a trabalhar, andaram nos mercados durante algum tempo a tentar ganhar lucros, ter lucros, e na altura, quando querem receber, já não recebem porque a empresa não tem potencial para pagar. Portanto, é muito importante e se, lá está, resumindo novamente, se eventualmente quiseres testar uma empresa fidedigna e que não te vai ter problemas nenhum em fazer pagamentos, então a Antec Trader está aqui em baixo, o link é só seguir este link, segues os pontos, escolhes o desafio que achares que é melhor para ti e boa sorte. Um grande abraço para ti e até à próxima.